Deus. Quantos receberam a convocação para estar aqui nesse culto? Glória a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus começou a falar comigo na quinta-feira à noite sobre o que eu iria ministrar hoje. E uma das coisas que Ele me fez fazer foi testar o coração de vocês. Porque, pastor querido, não manda recado. A gente tem mensagem. Quem tem recado é menino. E já tinha pessoas que tinham me avisado que não estaria aqui hoje. E quando eu mandei, e Deus falou, manda desmarcar os compromissos. Eu mandei para vocês, tem pessoas que não ouviram. Outras nem avisaram. Outras nem estão. Mas deixa eu te dizer uma coisa, algo que nós precisamos entender. A palavra de Deus é para todos? Não. Não é. E eu te provo biblicamente que não é. Os próprios discípulos perguntaram para Jesus, falaram, Jesus, por que você fala assim conosco? É difícil de entender. Jesus fala, eu falo assim que é para que aqueles que não acreditam, não entendam do que eu estou falando. Deixa eu te dizer uma coisa. Existem fases da igreja, do ministério, que você vive por estar em obediência ao ministério. Existem fases de prosperidade que você vai viver que talvez não era nem para você, literalmente, mas resvala em você por causa do ministério. Mas nem toda fase da igreja todo mundo vai viver. Porque para viver o que o ministério vive, precisa estar em obediência ao ministério. E para estar em obediência ao ministério, nem todo mundo quer estar. E não é porque nós cobramos. Porque de verdade, eu vou ser sincero para você, de todos os pastores que eu tive, de todos os discipulados que eu passei, eu sou o mais light que você conhece. Eu conheço pastores que pegam no anzol, mas esse não é o meu chamado. Meu chamado é pregar a verdade. E a partir da verdade, você precisa tomar uma decisão. E deixa eu te dizer uma coisa, na quinta-feira, eu estive, depois de 9 meses, saindo com a pastora só eu e ela. E até desmarquei o ensaio. Por causa disso, porque eu também tenho família, preciso cuidar dela também. E a diferença de você ter poder é essa. Eu não precisei faltar no ensaio, eu desmarquei. E nós fomos com o intuito de sair, de passear, de distrair. Mas Deus, Ele fala conosco em qualquer lugar, em qualquer momento. Em qualquer situação. Até a pastora postou, nós fomos com o intuito de ir para um circo e entramos dentro de um culto. E isso que eu vou ministrar agora faz parte do entendimento daquilo que Deus me prometeu e revolta daquilo que eu vivo, para que você entenda melhor. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não me prometeu um ministério com 20 ou 30 ou 40 pessoas. Não que isso seja errado, porque ministério a gente não se mede por quantidade de pessoas.
mas dentro da promessa que eu tenho, não foi isso que me foi prometido. E pensando nisso, eu entrei num ambiente na quinta-feira que o Espírito Santo falou comigo e disse: olha, é isso que eu espero da sua vida. Não era a quantidade de pessoas ou qualidade daquilo que estavam se fazendo. Não que isso não importa, importa sim. Mas eu estou falando de propósito de vida. O porquê existo. E pensando nisso, eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. E se você pode, olha nos olhos da pessoa que está à sua volta, não deixa ninguém sozinho. Diz para ele ou para ela, fala: meu irmão, você vive o propósito que Deus preparou para você? Abra a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 16, a partir do verso de número 15. Pastor, nós sabemos esse texto de cor. Te garanto que não. Aleluia. Diz assim: e ele disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pregarão e pegarão em serpentes. Se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos nos doentes, e estes ficarão curados. Amém? Pode se assentar, glorificando o nome santo de Jesus. Aleluia. Talvez esse seja o texto áureo de qualquer evangelista, de qualquer momento de evangelização, de qualquer coisa que a igreja coloca para que você traga a alma. Todo mundo conhece esse texto, mas deixa eu te falar uma coisa: esse texto não está falando sobre evangelização, esse texto não está falando sobre ganhar as nações, e esse texto não está falando sobre fazer. Esse texto está falando sobre quem você é e não sobre aquilo que você faz. A Bíblia vai dizer, Marcos vai catalogar a fala de Jesus antes dele subir ao céu. E é engraçado porque os evangelhos, eles são evangelhos sinóticos, que significa um texto tem em vários lugares o mesmo texto. Exemplo, inúmeras passagens. Exemplo, a pesca maravilhosa. Você vai achar em Mateus, você vai achar em Lucas. A segunda pesca maravilhosa você vai achar apenas em João. Em outros textos, como o nascimento de Cristo, você vai achar de diferente perspectiva, de olhar diferente do escritor, mas o mesmo texto. Mas Marcos capítulo de número 16, ele é assinótico. O que significa? Ele só está relatado aqui. Não está em nenhum outro evangelho. E Marcos tem o cuidado, mesmo sem conhecer tanto a Cristo, Marcos tem o cuidado de relatar aquilo que ele estava vendo. Como assim, pastor, sem conhecer tanto a Cristo? João Marcos, como a Bíblia vai relatar, ele era um jovem que foi encontrado apenas na última Santa Ceia. Foi na casa de João Marcos que Jesus mandou 2 discípulos entrarem na cidade, procurarem uma casa onde conseguia comportar todo mundo, e acharam um jovem
O livro de Mateus vai dizer assim, que acharam um jovem, e esse jovem tinha uma sala, e essa sala poderia comportar todos os discípulos, e esse jovem aceitou que todos entrassem para fazer a ceia lá. Então Marcos conhece Jesus apenas das suas últimas 12 horas de vida, e depois só da ressurreição. Marcos não teve um grande ensinamento de Cristo. Marcos não viu o sermão da montanha ou milagres acontecendo. Marcos não se depara com isso. Marcos apenas estava na última ceia, e a partir daí ele começou a ver aquilo que nós chamamos de sofrimento de Cristo, ou a paixão de Cristo, como os católicos denominam. Marcos vê Cristo e traz para dentro de casa. Talvez isso seja muito lógico para nós que já estamos na igreja há um tempo. É óbvio que se Jesus aparecesse hoje para você e falasse: olha, eu preciso ceiar, você abre a sua casa? Parece óbvia a resposta de dizer sim, mas muitos de nós não faríamos isso. Até porque Jesus, primeiro, não tinha postura de rei, não andava como um rei e nem era bonito. A Bíblia vai dizer que Jesus era feio. Isaías vai dizer que ele não tinha formosura alguma em seu rosto. Ele era um homem comum. E para piorar a situação, aqueles 11 que ele se aproximava mais até o momento, todos eles não eram judeus. Apenas Levi tinha uma descendência mais acentuada no judaísmo, mas nenhum seguia o judaísmo. Até mesmo que, se você olhar, você vai ver Pedro pescando no Shabat, e isso era proibido para a lei. Levi cobrando imposto, e isso era proibido na lei. E tantas outras coisas que os desqualificavam, que talvez nós não abriríamos a porta. Até porque toda a multidão que Jesus arrastava não era uma multidão bonitinha, era pobre, mendigo, cego, coxo, endemoniado. Talvez para nós, dentro da nossa perspectiva, o mendigo até tudo bem, mas o endemoniado não. Então, olhar para aquilo e falar: não, eu aceitaria dentro da minha casa, querido, você às vezes não aceita ele hoje. Imagina nessas condições. A Bíblia vai dizer que Jesus entra na casa de João Marcos, ceia com todos eles. João Marcos aproveita e participa da ceia como anfitrião do lugar. E ali a traição já acontece. Porque deixa eu te dizer uma coisa: ninguém vai te trair que esteja fora da sua mesa. Toda a traição acontece na mesa. Quem está perto. Satanás não tenta usar contra você aquele que está longe, mas é quem está perto. Porque o que está longe não te ofende, não te machuca, não denigre você, mas o que está perto sim. E ali acontece as últimas horas de Cristo. A Bíblia fala que Jesus morre e ressuscita. E após ressuscitar, ele fica 40 dias na terra pregando, ininterruptamente, para os discípulos. E Atos, capítulo de número 1, vai dizer que ele fica 40 dias falando sobre o reino de Deus. Para que você entenda que o reino de Deus não é algo de fácil compreensão. Você não entende o reino de Deus de forma rápida, tranquila. Por isso que se você quer viver com Deus, você precisa investir no seu conhecimento do que é reino de Deus. Porque eu te garanto que é uma coisa um pouco louca, porque a Bíblia vai dizer que lá o primeiro é o último. Lá quem tem não tem nada.
Lá quem não morre não vive. Lá, querido, a coisa para a nossa perspecção é um pouco diferente. E nós talvez olhamos de forma errada para o que se fala de reino de Deus. Então Jesus ficou 40 dias falando sobre o reino de Deus. 41º dia, como a numerologia bíblica diz que o número 41 é um número de mudança de ciclo. O povo ficou 40 anos no deserto, no 41º entrou na terra prometida. Moisés ficou 40 anos com o seu sogro Jetro, no 41º libertou o povo. E tantas outras coisas que nós poderíamos falar sobre 40 e 41. Mas no 41º dia Jesus sobe ao céu. Ninguém relata, mas Marcos diz, e ele olhou para nós e disse: vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E estes acontecimentos seguirão os que creem. Vão pisar em serpentes e não vai acontecer nada. Vão beber coisa mortífera e não vai acontecer nada. Vocês vão, que nem Isaías vai dizer em capítulo 43, se você pisar sobre as águas, elas não vão te afundar. Se você pisar no fogo, não vai te queimar. Ele te guardará por todo o tempo. E a gente pega tudo isso e coloca apenas em uma mensagem de evangelismo. Essa passagem é para eu ir e fazer discípulo. Não, querido. Essa passagem não é para isso. Antes de você entender o enredo dessa ministração, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes precisamos nos perguntar o porquê estamos vivos e para que estamos vivos. Isso é uma pergunta que a igreja pouco conhece. Alguns vão dizer, Deus nos criou para a adoração. E eu digo para você que isso é mentira. Deus não te criou apenas para adorar. Deus não te criou por causa disso. Alguns vão dizer que nós somos criados para sermos salvos. Querido, antes de sermos criados, nós estávamos com Deus. Não tem muito cabimento ou lógica ou nexo em tirar a gente de dentro de Deus para ver se a gente vai ser salvo. Até mesmo que a concepção de salvação talvez seja um pouco diferente a da Bíblia e a sua. Porque deixa eu falar uma coisa para você, querido. Se nós entendêssemos o que é salvação, eu te garanto que teriam pessoas brigando para morar aqui dentro. Eu te garanto isso. Igreja não seria visto como algo que atrapalha você de viver, algo que te tira da sua vida. Não seria assim. Às vezes nós olhamos para a igreja e se tem uma palavra que foi lançada alguns anos atrás e muitos vivem isso, que não é preciso igreja para ser salvo. Realmente, não é preciso a igreja para você ser salvo. Mas é impossível você ser salvo sem ir à igreja. Biblicamente falando, a não ser que você abra uma igreja dentro da sua casa, você precisa de uma. Não é porque a igreja precisa de você, você precisa da igreja. Os valores estão invertidos e na verdade a gente nem sabe por que a gente existe. Eu não sei se você sabe, mas existe vertente teológica que até em extraterrestre acredita. Que nós vamos sair daqui para ir para um outro planeta.
Querido, é tanta loucura que tem aí fora, que tem na internet, nas mensagens que a gente ouve. Para não piorar, ou conseguiram piorar, pegaram uma ciência chamada coach e colocaram dentro da igreja. Coach é uma formação, como qualquer outra. Administração, medicina, direito, qualquer outra. Apenas isso. Mas colocaram dentro da igreja, por quê? Porque parecia que a igreja estava necessitada de ter palavras motivacionais para manter as pessoas na igreja. Olha que loucura. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: meu irmão, por que você veio nessa manhã? De verdade, irmão, por que você veio nessa manhã? Existe algo que na teologia a gente chama de entrelinhas. E é tão importante na Bíblia que existem duas ciências que é ensinada para você conseguir saber o que está escrito, aonde não está escrito. Deixa eu te explicar. Existem coisas que está escrito na Bíblia que precisam de revelação e não de literatura. Por isso que a teologia nos ensina a exegese e a hermenêutica, para nós sabermos extrair do texto tudo o que o texto tem para nós. Porque realmente, olhar para Marcos 16:15 é uma ordem de ir e pregar, mas nas entrelinhas não é isso que diz. Olhando para o porquê Deus criou o homem, nós vamos entender o que está em Marcos 16. A Bíblia não fala que você foi feito para fazer algo. Por mais que o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, Davi, no livro de Salmos, e Isaías, diz que nós fomos criados para louvor da glória de Deus, a Bíblia não fala que você foi criado para fazer adoração. Entender que nós somos criados para fazer adoração é acreditar em um Deus completamente carente e necessitado de autobajulação. E Deus não é essa pessoa. Deus, se você não adorar, Ele continua sendo Deus. Deus, se nós não existíssemos, Ele continua sendo Deus. Mas Deus criou o homem para quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Se nós sabemos que não é para adoração, e nem tampouco apenas para satisfazer o ego de um Deus carente, nós fomos criados por um único motivo. Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que Ele sente a necessidade de alguém sentir. Quem é Ele? Você não entendeu. Talvez eu estou falando muito rápido. Deus é tão bom, tão autossuficiente, tão poderoso, tão majestoso, que Ele sentiu a necessidade de criar alguém para sentir tudo isso dele. Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala: irmão, você foi criado para sentir Deus. E para que você entenda isso, você não é um corpo, você é uma alma que possui um corpo, que tem a necessidade de ter um espírito. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: você é uma alma, você não é essa capa. Por que eu digo isso? Porque você foi criado não para a morte, mas você foi criado para a vida eterna. A morte e aquilo que nós entendemos de morte é uma invenção humana. Porque o homem não morre, segundo a Bíblia. É possível matar uma alma? Não. É possível matar um corpo.
mas uma alma e um espírito você não mata. O seu corpo pode até entrar em decomposição, mas a sua alma não. A Bíblia vai dizer que quando um homem morre, e alguns vão entender como fazer passagem ou qualquer outra coisa, mas quando o homem morre, a Bíblia diz que o espírito volta para Deus, a carne é pó e fica no pó, mas e a alma recebe o galardão da vida, recebe o salário da vida. Quem vive em pecado, o salário do pecado é a morte, mas não é a morte natural, é o inferno, é a morte eterna, é sentir eternamente a morte. Mas quem vive para Deus recebe o salário disso, que é viver eternamente a vida. Então, deixa eu te dizer uma coisa, querido, por mais que você ache que não, você queira acreditar ou não, você é eterno. E no final desse corpo, você vai pegar a sua recompensa. Se Deus criou o homem para viver tudo aquilo que Deus tinha de bom, aí nós entramos no texto de Marcos. Te pergunto, por que nós não vivemos aquilo que a Bíblia nos fala? Não é uma questão de chaves, por mais que em 1 Pedro vai dizer que do céu Deus libera as chaves para que nós pudéssemos entrar, abrir e fechar algumas portas. Não é por uma questão de fazer, porque Deus não te criou para fazer nada. Deus não te criou para o trabalho. Até mesmo que trabalho no grego vai dizer que é castigo. Trabalho no latim vai dizer que é suor e fadiga. Trabalho não veio da criação de Deus. O trabalho veio da consequência que Adão pecou no jardim. Deus não criou o homem para trabalhar. As árvores, os frutos se auto-regavam. Se auto-regavam. O homem só tinha o trabalho de pegar o fruto. Nem da árvore era, do chão. Porque no tempo certo, os frutos caíam para o homem comer. Deus não criou o homem para o trabalho. Deus não criou você porque Ele criou para você fazer uma linda adoração, um lindo louvor. Nem para pregar a palavra. Deus não nos criou para isso. Deus não criou o homem para ser condenado. A pregação precisou existir a partir da queda de Adão. Não tinha pregação no Jardim do Éden. Eva não aceitou Jesus e nem se batizou. Deus criou o homem apenas para uma coisa: para viver. A Bíblia vai dizer que Deus deu um dom a Adão. O dom da vida. Viver é um dom. Viver é bom. Estar vivo é bom. Mesmo que você não acredite nisso. Talvez os problemas da sua vida tenham roubado a sua percepção do que Deus preparou para você. Mas Deus criou você para viver. E nessa manhã, Ele quer que você comece a viver. Em nome de Jesus. Querido, não dá para passar uma vida inteira vivendo, coabitando,
fazendo tudo de forma medíocre. E o que é mediocridade? A palavra medíocre significa viver a média. É que parece que ela é mais pesada do que isso. Mas você não foi criado para viver a média. Você não foi criado para viver igual todo mundo. Você não foi criado para ser igual todo mundo, para ter igual todo mundo, ou apenas para sobreviver. Parece que nós estamos vivendo tempos que nós estamos satisfeitos da sobrevivência. E a sobrevivência não é promessa de Deus para a nossa vida. Apenas viver numa média não é aquilo que Deus prometeu para você. Viver numa média não é aquilo que Deus tem para você. Então, querido, olha para a pessoa que está do seu lado, fala para ela, fala: meu irmão, levante a cabeça, porque você precisa começar a viver. Amém? Aí vocês já podem vir comigo, vocês vêm junto comigo. O que aconteceu, meu filho? Oh, Jesus. A gente espera. Ele já está todo vermelho. Ele está da cor do cabo. Deus não te chamou para viver apenas o que você está acostumado a viver. Deus não te chamou, não te escolheu, não te formou para você conhecer aquilo que apenas você conhece, para trabalhar apenas aonde você está, para receber aquilo que você está acostumado, para estar numa igreja mais ou menos, para fazer uma obra mais ou menos. Não, Deus não te chamou, não te escolheu, não te deu o dom da vida. Você não nasceu no lugar de alguém apenas porque era para você sobreviver. Porque deixa eu te dizer uma coisa, querido, você nasceu no lugar de mais de 3 milhões de pessoas que queriam nascer no seu lugar. 3 milhões de espermatozoides queria ter fecundado o óvulo da sua mãe no seu lugar. Aí nós acostumamos, já estamos numa vida mais ou menos, fazendo mais ou menos, vivendo mais ou menos, recebendo mais ou menos, e está tudo bem. Parece que Deus é um Deus carrasco que quer nos ver sofrer. Parece que a nossa vida, ela é voltada apenas para a salvação. Então todo período que nós estamos aqui, nós precisamos sofrer para que o nosso sofrimento gere salvação. E aonde que isso está na Bíblia? Me fala. Aonde que isso faz sentido? Aonde que Deus se revela sendo tão bom, se só nos faz sofrer? Aonde Deus se revela que é magnífico, majestoso, digno de adoração? Aonde que Deus se revela ao ponto de eu ter vontade de estar na casa dele, de eu ter desejo de estar na casa dele, de eu ter necessidade de estar na casa dele? Aonde que Deus se revela? Se parece que a nossa vida é nadar, 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 pegar um fôlego e nadar, nadar, nadar. Aonde Deus se revela nisso? Deixa eu te explicar uma coisa. As palavras do Senhor, no livro de Marcos, capítulo de número 16, são as últimas e não as primeiras. Primeira pregação de Cristo, não é a primeira vez que Cristo se revela. Cristo se revela a primeira vez dentro de um casamento,
transformando água em vinho. Não era apenas por causa da bebida, mas era para mostrar que o vinho, que significava para um judeu alegria, e estava começando a nascer naquele momento. Deixa eu te falar uma coisa, ele não pegou água e transformou em vinho, não, ele pegou as talhas e transformou as talhas em um vaso de vinho. Sabe o que é talha? Talha eram baldes de barro, de pedra, que servia apenas para a purificação dos judeus, aonde se depositava toda sujeira do caminho. Ele não pegou a água e transformou em vinho, ele pegou vasos que não tinham e não prestavam para nada, a não ser para serem entulhados de sujeira, e transformou em jarros do melhor vinho da festa. Ele não se revelou dizendo: olha, é necessário você fazer, e se eu quiser você é salvo. Não. O Deus que você pintou na sua cabeça nem parece bom. O Deus que você desenhou nem parece justo. O Deus que você talvez vem servir, nem parece que Ele tem prazer em te ver vivo. Parece que é só sobrevida, problema, sobrevida. Ele não falou primeiro vão, não. Primeiro ele disse: eu vou transformar vocês. Vocês vão ter alegria, e não é no céu. Querido, o céu ainda está distante. Estuda a Bíblia para você entender. Nós ainda temos a tribulação e a grande tribulação. Nós ainda temos o milênio com Cristo antes de ir para o céu. Querido, brincando aí, a gente está falando de 1010 anos. 1010 anos você vai ficar se lamentando? Anos você vai ficar chorando pelos cantos, porque você foi feito para sofrer, porque nada dá certo para você, porque nada acontece. Ei, querido, levanta essa cabeça. Você consegue levantar sua cabeça lá no alto agora? Lá em cima. Agora aplaude ao Senhor pela sua vida. Não é algo que nós precisamos ir para a igreja. Não, querido, não, você não precisa ir para a igreja. Você necessita. Você precisa entender isso. Porque senão, qualquer coisa te tira daqui. Um churrasco te tira, um casamento te tira, um aniversário te tira, tudo te tira da igreja. Não é sobre isso. É sobre entender que tem necessidade. Tem coisas, querido, que é só na casa do Pai que a gente consegue. A maior mentira que alguns evangelistas contaram nos nossos tempos é que família é mais importante que igreja. Isso é a maior mentira que o evangelho contou. Porque é impossível você colocar Deus em primeiro lugar sem colocar as coisas dele também. Não dá. Não dá. Ah, mas pastor, e a minha família? Querido, cuida enquanto você tem. Porque se tomar o lugar dele, ele tira. Porque ele quer te ver bem.
E só tem como estar bem, estar feliz nele, dentro dele. Lembra, vamos voltar um pouquinho. Deus cria o homem para quê? Para conhecer o que é bom. E o que é bom está na terra? Não. Está na planta? Não. Está na água? Não. Está no céu? Não. Por mais que é bonito, não se compara a ele. Adão tinha tudo, mas o que fazia diferença era Deus descer todas as tardes para conversar com ele. Isso fazia tanta diferença que no livro de Gênesis você não vai ver ninguém ensinando Adão a prestar culto. Mas quando ele é colocado do jardim para fora, ele começa a sacrificar para Deus. Ele começa a ofertar para Deus. Aí eu te pergunto, por que a nossa geração tem a necessidade de pregar um evangelho que não está na Bíblia? Por que a nossa geração tem a necessidade de colocar coisas na frente de Deus para satisfazer quem está servindo a Deus? Porque deixa eu te dizer uma coisa, por que nós temos que ganhar nossa família? Porque para mim ter uma família, todos precisam estar no caminho. Porque Jesus vai dizer, você veio, perguntaram para ele, você veio para trazer paz? Ele não, eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer guerra. Eu vim para trazer divisão entre mãe e filha, eu vim para trazer divisão entre filho e pai. Porque qualquer que quiser vir a mim, vai precisar se negar. Aí eu te pergunto, será que as coisas estão no seu lugar de responsabilidade, certo? Ei, querido, hoje é normal a gente ver jovens casando com pessoas que não são cristãs, mesmo jovens dentro da igreja. Isso vai dar certo? Não. Paulo vai dizer que isso é até pecado, porque julgo desigual é pecado. Mas se a gente fala isso, ai, é pesado, ai, vai ser cancelado, ai, vai deixar de seguir, ai, vai fazer cara feia. Não, querido, sabe qual que é o problema? O manual de viver bem nós não queremos seguir, nós queremos seguir o manual de fracasso. Nós queremos seguir o que a Bíblia diz para não fazer. Eu sou da época que a maior dúvida teológica nossa era: pode fazer tatuagem ou não? Pode sexo antes do casamento ou não? Ah, mas e se beber? Pode ou não? Ah, mas Jesus não transformou água em vinho? A necessidade de achar brecha para fazer aquilo que quer. Paulo vai falar para Timóteo: Timóteo, eles podem, você não. Porque vai chegar o tempo em que eles pegarão mestres para si mesmo, não darão ouvidos a sã doutrina e levantarão um evangelho para si, para satisfazer os seus desejos e as suas vontades. Você não segue isso, não, porque isso é anátema. Anátema significa falso, mentiroso. Nós queremos uma vida, mas nós estamos procurando vida no lugar errado. Deus criou a gente para sentir o que é bom. E o que é bom de tudo. Deus criou, abre para mim Isaías, capítulo de número 41, verso de número 10. Deus criou você para sentir
o que é justiça. Isaías 41:10 diz assim: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a destra da minha justiça. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: irmão, isso é promessa. Abre para mim Isaías 26:3. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Olha para o irmão que está do seu lado. Fala: isso é promessa. Abre para mim Deuteronômio 31:8. Deuteronômio, capítulo de número 31, verso de número 8. Diz assim: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará nem abandonará. Não tenha medo, não desanime. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: meu irmão, promessa. Abre Salmos 32:8. Salmos de número 32, verso de número 8. Diz assim: eu instruirei e lhe ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Olha para o irmão que está do seu lado. Você já sabe o que você tem que falar. O que você tem que falar? Isso é promessa, irmão. Fala com coragem. Tá falando já igual derrotado. Ei, querido, aqui não é para pessoa derrotada, não. Pessoa derrotada está no cemitério, querido. Não tem mais chance de lutar. Você consegue entender isso? Filipenses capítulo de número 4, versos de número 6 e 7. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele: isso é promessa, querido. Não é qualquer coisa, é o que você tinha que estar vivendo.
Agora vamos lá, Ezequiel, capítulo de número 36, verso de número 26, diz assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Vamos lá, Filipenses 4:19. Vamos voltar para Filipenses. Diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Você tem promessa de justiça, você tem promessa de paz, você tem promessa que Deus vai lutar por você, você tem promessa que Ele vai te conduzir, te ensinar de uma vida emocional estável, você tem promessa de um novo coração, você tem promessa de prosperidade. Mas sabe qual que é o problema? Você não decidiu viver isso. Sabe por que nós, às vezes, nos sentimos frustrados? Porque nós queremos um gênio da lâmpada e não um Deus. Nós queremos um servo e não um rei. Nós queremos um empregado e não um senhor. Querido, Jeremias 29:11 vai dizer: eu conheço os planos que eu tenho para vocês. E são planos de fazer vocês prosperar e não causar dano. São planos de gerar prosperidade e um futuro. O problema é que nós não decidimos viver isso. Aí nós olhamos para Marcos, capítulo de número 16, verso número 15, e achamos insuportável o fato de termos que falar com pessoas sobre Cristo e trazer pessoas para a igreja e trocar o nosso caminho e fazer tudo isso, mas Deus não falou para você fazer nada. Todas as promessas que nós lemos, existe uma coisa, uma só condição. Se você analisar todos os textos, a única condição é viver nele. Parece que Satanás cegou o entendimento ao ponto das pessoas não conseguirem enxergar que viver em Cristo é melhor do que viver em qualquer outro lugar. Eu não estou falando de fazer, eu estou falando de viver. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Se Deus hoje mudar o seu cativeiro, se Deus hoje transformar a sua situação financeira, não estou dizendo que ela é ruim, porque a gente não sabe o que é situação financeira ruim. Ruim é você olhar para a África e ver crianças morrendo de fome. E você está reclamando que a sua blusa é da C&A. Ruim é você olhar para a rua e ver pessoas dormindo nela. E você reclamando que o seu cobertor não é da Zelo. Você não sabe o que é ruim. Se Deus mudar o seu cativeiro hoje, mudar a sua situação financeira, te transformar num próximo milionário, sabe qual é a primeira coisa que muda? A sua conversa. Por quê? Porque é natural, você vai andar com pessoas da sua classe social. E naturalmente você vai achar uma cultura mais aperfeiçoada, mais polida, mais estudada. Pessoas que falam um pouco mais complicado, que falam de outros assuntos. Talvez algo que você nunca ouviu falar, sei lá, sobre investimento, bolsa de valores, vai transformar no seu
falar. Natural. Por quê? Porque você vai precisar saber disso. Não é que você está ficando metido, nem nada disso. Quer dizer que você está vivendo a vida que você tem para ser proporcionada. Se você viver em Deus, dentro dele, está nele. Não quer dizer que você vai se transformar num evangelista, mas você vai falar daquilo que a sua vida está vivendo. Sabe qual que é o erro de todo cristão? Achar que ele é cristão sem ganhar uma alma. John Piper vai dizer que nenhuma pessoa poderia se falar ou se denominar que é cristão se ele não está discipulando um cristão. Sabe por que ele está dizendo isso? Não que é pesado. Pessoas que vivem em Deus falam. Vou perguntar de novo. Pessoas que vivem em Deus falam de? Pessoas que vivem o problema falam de? Pessoas que vivem de forma miserável falam sobre a? Você entendeu por que não é a igreja atraídos pela cruz? Porque a igreja de Cristo está ficando vazia? Porque está faltando pessoas que queiram viver em Deus. Querido, ao longo do meu ministério, a gente olha às vezes e se pergunta: nossa, não tem muitos anos. A gente está em 2024. Vou fazer 8 anos de pastor. Mas antes de se transformar pastor, a gente tem uma caminhada para seguir. Ao longo de todo o meu ministério, eu sempre me questionei. E sempre questionei a minha liderança, com educação e obediência. Mas sempre eu falei sobre evangelismo. Porque eu não entendo e não concordo com o que a teologia chama de evangelismo macro. Fazer uma faixa, ir para a rua, fazer um teatro no farol, chama atenção, é bonito, mas não ganha alma. Você já percebeu? Você conhece um crente que se converteu por causa disso? Não. Sabe por quê? Porque evangelismo na Bíblia não é macro. Você já viu alguma cruzada evangelística dos apóstolos? Conferência de ativação. Conferência de batismo do Espírito Santo. Nessa noite, apóstolo Paulo, que tomou 30 chibatadas, preso não sei quantas vezes. Você já viu isso na Bíblia? Não, sabe por quê? Porque o que levava as pessoas ao Evangelho era olhar para pessoas que viviam o Evangelho. Eu quero viver as bênçãos, as promessas, sem lembrar que para viver isso precisa viver em Deus, não tem outro caminho. Eu não estou falando de abrir mão, querido. Eu não estou falando de largar. Eu não estou falando nada disso. Porque deixa eu te dizer uma coisa. As percas que o Evangelho pode gerar, você não sente. Porque você está tão satisfeito de viver em Deus, que eu vou te garantir que não existe nada melhor que Ele. Só que a gente está vivendo à margem da vida. Olha para o irmão que está do seu lado. Fala para ele, fala: irmão, Bartimeu, dá um sorrisinho para ele.
fala: Bartimeu, para viver o milagre, você precisa sair da beira do caminho. Ele sabia quem era Cristo. Ele sabia da profecia do filho de Davi. Mas Jesus não o encontrou na beira do caminho. Jesus disse para os discípulos: traz ele aqui. Porque a decisão de sair da margem é sua, não é de Cristo. Querido, nessa manhã, você precisa entender que pregar o evangelho a toda criatura não é fala. Billy Graham tem uma mensagem fantástica que ele diz: pregue a todo momento. Se necessário, use palavras. Pregar a toda criatura não é púlpito, é vida. A sua vida é um espelho, porque os sinais só vão acompanhar os que creem. Se não tem sinal na sua vida, querido, é dia, é manhã de se converter, de mudar o caminho, de se entregar para Ele e viver realmente o que Ele tem para você. Mas não dá para viver de forma medíocre o resto da vida. Deus não prometeu isso para você. Deus não prometeu isso para você. Deus não disse para você: olha, você vai sofrer, vai viver sofrendo. Não, Deus não prometeu isso para você. Ele fez grandes promessas. Ele prometeu para você paz, vida, esperança, justiça, seguro. Mas é necessário querer viver. Você entende isso? Feche seus olhos por um momento. Deus tem mais, querido. Deus quer que você tenha uma vida verdadeira. Deus tem mais para quem quer viver nele. Nessa manhã, tenho certeza que você entendeu, ouviu, talvez concordou ou não, mas é o que Deus colocou no meu coração. Sabe o que foi pregado aqui? Uma ativação profética. Porque ativação profética não é o que se resultado de grito, mas é o resultado de uma palavra. Você precisa se levantar e viver algo novo. Você precisa se levantar e entender que Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo aqui para o altar. Deus tem algo novo para os ministros. Deus tem algo novo para o corpo de obreiro. Quem está atento já sabe o que isso significa. Já sabe o que precisa fazer agora, porque para Deus tem algo novo para você. Algo novo para o seu coração, algo novo para o seu ministério.
algo novo para sua família, algo novo para suas finanças. Deus tem algo novo para você, algo novo. Aleluia. Alguém já entendeu isso? Deus tem algo novo para o seu coração. Deus tem algo novo para você. Existe algo que vai acontecer agora dentro do seu coração, dentro da sua vida, querido. Tem gente que já decidiu, já está aqui na frente, querido. Está saindo à margem, está saindo, quer viver algo novo, quer viver nele. Só nele nós vamos poder viver. Só nele nós vamos poder sentir. Só nele nós vamos ter um propósito. Só nele nós vamos ter um chamado. É nele, não é por nós, não é para nós. É nele. Esse é o motivo de você estar respirando, querido. Porque você acha que Satanás não tentou te matar. Você acha que a vontade de Satanás era que você estivesse aqui? Você não imagina as lutas que acontecem no mundo espiritual, querido, todas as vezes que você se levanta. Porque esse lugar, querido, vai ser transformado. Você não tem um propósito medíocre. Eu não tenho um propósito medíocre. Nós não nascemos para viver à margem. Nós não nascemos para viver aquilo que é mediano. Nós nascemos para viver o extraordinário. Nós vivemos para ter paz. Nós nascemos para ter a mente de Cristo, uma mente sã, um propósito bem definido. Querido, nós nascemos para que mesmo em meio às dificuldades nós podemos deitar e dormir, porque o Senhor tem nos guardado. Mas você nasceu para ter a vontade de ser a semelhança de Cristo. Você consegue entender isso? Então você já sabe a decisão que você precisa tomar. Não demore, porque o meu horário já foi. Mas aqui é para quem quer viver algo novo. 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 Ei, querido, essa mensagem já entrou no seu coração. Essa mensagem já está fazendo uma diferença dentro da sua mente. Mas é para quem quer viver algo novo. De novo.
encosta em uma no peito delas. Pai, eu profetizo agora que teu Espírito Santo venha e derrame poder. Poder de viver algo novo. Poder de entrar em ti e sentir aquilo que nunca foi sentido. Senhor, poder de restaurar agora. Restituir. Senhor, meu Deus e meu Pai, de transformar. Comece agora a viver, não somente falar, mas começa a entrar numa nova sala, começa a entrar num novo céu, começa a viver um novo poder agora, começa a invadir aquilo que o Senhor prometeu, aquilo que o Senhor tem para vocês. Começa agora a sentir aquilo que o Espírito Santo tem. Mais Espírito Santo, mais. Vem, Senhor, vem no altar agora, Senhor. Senhor, começa a aquecer esses jovens. Senhor, começa a aquecer, Senhor, esse lugar. Senhor, uma nova história. Uma nova história. Algo novo. Algo novo. Eu quero viver algo novo. Sim, Deus, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Espírito Santo, obrigado. Obrigado por este momento. Espírito Santo, muda a trajetória. Uma história nova, um id diferente. Senhor, meu Deus, meu Pai, do nosso coração agora. Venha aquecer. Aquece, Senhor, aquece. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja acrescentado sobre todos os pais, pedindo a povo, regresse aos lares. Peça a santificação, livrando do mal e do pecado. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós.